Hello, de novo, aqui mais uma vez para dar mais uma palavra para vocês. E bem, a palavra que Deus trouxe no meu coração para estar falando hoje é sobre termos grandes atitudes. Se eu fosse dar um título para essa palavra, seria para grandes recompensas a grandes atitudes. Assim como aquela frase do Homem-Aranha, né? Para grandes poderes há muitas responsabilidades, há grandes responsabilidades no caso, né? E, cara, é verdade. Hoje teve uma palavra na minha igreja lá que me tocou bastante, né? E eu creio que vai tocar você também. Então, é isso. Para grandes, para grandes recompensas, deu um bug aqui. Para grandes recompensas há grandes atitudes, né? E eu estava refletindo hoje, né? É engraçado que o pastor, ele usou um exemplo e às vezes eu paro para pensar, né? Poxa vida, como os que são de outra religião, como que eles tratam a religião deles, como que eles, é, como que eu posso dizer, como eles dão o seu melhor para a religião. Por exemplo, um negócio lá, né? Nos muçulmanos que tem um horário do dia lá e que não importa o que eles estão fazendo. Não importa o que eles estão fazendo. Eles param naquele momento para fazer a oração para o Deus deles. Para o Deus, sei lá, para que eles servem, né? Os muçulmanos. E também tem os povos do candomblé, né? Os macumbeiros, os pais de santo. E, cara, o quanto que eles dedicam sua vida, às vezes, para fazer o ritual deles, para fazer o negócio lá deles, né? Oferecendo animais, pegando as coisas dele e tal, fazendo tudo certinho, só para amaldiçoar a vida das pessoas, né? E o quanto que eu falo isso pra mim também. Eu e você, às vezes o pastor fala alguma coisa pra gente fazer, a gente já fica meio, sabe, não quero, não. Tipo, por exemplo, oferta de dízimo. Cara, isso daí é um assunto meio que polêmico na igreja. Por quê? Porque tem gente que não gosta, tem gente que não gosta de dar dízimo, não gosta de dar oferta, né? E fica com o narizinho torcido. E não é assim, cara. A gente tem que dar o nosso melhor. Eu poderia citar aqui milhões de exemplos bíblicos sobre o título da palavra. Por exemplo, deixa eu pegar um homem aqui, vou usar Gideão mesmo. Gideão, para ele conseguir vencer o exército dos midianitas, ele teve que fazer uma grande atitude. Que atitude foi essa? De lutar com somente 300 caras, velho. 300 caras. Imagina o que é 300 caras perto de um exército enorme, enorme. A Bíblia diz que os midianitas, né, aquele povo todo lá, não era só os midianitas, tinham os outros povos lá, eles cobriam o vale como uma nuvem de gafanhotos, né? Então, olha só, 300 homens contra um vale inteiro de gente. Imagina o medo que esses caras não ficaram. Por exemplo, deixa eu ver outra grande atitude aqui. Moisés. Moisés teve que ter uma grande atitude de fé para poder acreditar em Deus e não fazer um segundo plano, não ter um plano B, né? Deus falou, ó, estende o cajado e manda brasa, filho. Ele fez certinho e o mar se abriu. Uma grande recompensa. Abraão, Abraão foi considerado amigo de Deus, o pai da fé, por causa das suas grandes atitudes. Como por exemplo, em que ele quase, né, ele não sacrificou, mas quase sacrificou o filho dele, porque Deus tinha pedido. Deus falou assim, ó, vai lá e sacrifica o seu filho Isaque. Então Abraão ficou tipo, tá bom, vamos lá, né? E foi. Mas quando chegou lá no monte, Deus falou que ele não precisava fazer aquilo. E que Deus já havia aprovado ele. Já havia aprovado, né?
Então, tem milhões de outros, milhões, milhões, milhões. Mas eu não vou ficar falando aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, cara, é isso. A gente tem que ter atitudes mais ousadas, atitudes mais, como é que eu posso dizer, fervorosas para a gente poder fazer as coisas para Deus. A gente não pode servir a Deus de qualquer jeito. E outra, é um negócio que eu já falei aqui, né? De tipo, Deus não obriga a gente a servir Ele. Se você quiser falar assim, eu não quero mais servir a Deus, Deus não vai te obrigar a não fazer. Você tem toda a liberdade, você tem o livre arbítrio, para fazer isso. Então você escolheu servir a Deus. Eu escolhi servir a Deus. Então que nós possamos fazer isso certo, que nós possamos fazer isso da maneira correta. Às vezes a gente faz o melhor para tantas coisas, né? Falar aqui de videogame, né? Eu quero ser o melhor em tal jogo, eu quero ser o melhor em tal coisa, eu quero ser o melhor na minha profissão, quero ser melhor no meu casamento, mas nunca quer dar o melhor para Deus. São poucos os que querem. E não pode continuar assim. Deus precisa de pessoas que aceitam, pessoas que realmente falam, na fraqueza ou na tristeza, eu vou te servir, eu vou dar o meu melhor. Deus precisa de pessoas assim, lógico que a gente não é perfeito, mas Deus não procura pessoas perfeitas. Eu lembrei de uma frase aqui agora que diz que Deus não escolhe os preparados, mas Ele prepara os que são escolhidos ou os que são chamados. A gente é pecador, a gente falha, só que a gente tem a oportunidade de viver o plano de Deus. E o plano de Deus para nós não é uma vida de qualquer jeito. Não é uma vida simplesinha, de boa, só com o suficiente. Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Então, é isso. Essa foi a palavra, essa foi um pouquinho mais curta do que as outras. Eu vou orar por você agora. Amém? Então, Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, por mais uma vez essa pessoa ter assistido até aqui, Pai. E que no nome de Jesus, o Senhor vem tocar a vida dela, o Senhor vem abençoar ela, Pai. Que nós possamos, Deus, eu e ela, dar o nosso melhor para fazer o teu plano, para fazer a tua vontade, Pai, no nome de Jesus. Que nós possamos viver a tua missão, fazer, Senhor, a tua promessa, a tua vontade para nós aqui na terra, Pai, para o teu nome ser glorificado, Deus. E que nós possamos viver essa vida, que nós possamos aceitar o desafio e ir até o fim, porque aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Então é isso. Obrigado, né? Como eu disse na oração, por ter assistido até aqui, né? Agora eu fiz no meu quarto o vídeo. Mas é isso então. Fiquem com Deus e é nóis. Jesus ama muito vocês.